Olá, meu povo amado, como que vocês estão? A paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu quero falar aqui de um assunto que Deus vem colocado no meu coração esses últimos dias para esclarecer algumas coisas, né? E acalmar algumas outras pessoas às vezes, enfim. Nath, como que você orava para o seu cônjuge voltar? Gente, naquela época, eu quero deixar isso muito bem claro, tá? Naquela época, onde eu orei pela restauração do meu casamento, eu estava no Brasil com a Liz Maria, de licença maternidade, rodeada de pessoas que era a família do Gabriel, com 1 milhão de pessoas ali para me ajudar. Então, eu tinha todo o tempo do mundo para me dedicar às orações, aos jejuns, aos propósitos, tá? Então, qual que era a minha oração? Gente, eu orava o dia inteiro. E não era orar de, tipo assim, ir lá, ajoelhar. Não. Eu orava, conversava com Deus o dia inteiro, eu pedia as coisas o dia inteiro, eu repreendia o dia inteiro. Eu fazia oração de cerca de espinhos, assim, ó, o dia inteiro. Eu fazia ela 5, 6 vezes por dia. Eu fazia muito jejum. Muito propósito. Todos os propósitos ali do canal do Walter, eu sempre fazia. Todos os que ele fazia, eu fazia. Gente, tudo. Eu era 100% dedicada a isso. Então foi por isso que ele voltou, porque eu não tô assim. Gente, então, eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. Naquela época, a minha rotina me permitia estar 100% doada a isso, tá? Eu não frequentava uma igreja muito, porque era na pandemia. E quando as igrejas abriram, depois de 2 meses, eu voltei pro Brasil, pra Inglaterra. E quando elas abriram, eu frequentei a igreja, porque nesses 2 meses que a pandemia permitiu abrir as igrejas, que eu fiquei lá, eu fiquei um tempo ainda em Monte Azul, que é onde eu ficava, e fui para minha cidade, da minha família, por uns 15, 20 dias, foi onde eu me batizei com o pastor lá. Então, eu nunca tive essa ligação com a igreja diretamente por causa disso. A pastora que me acompanhava, ela morava na Alemanha, então, mais aí esse negócio, então eu não frequentava a igreja ali, propriamente falando. Mas eu tinha todo o tempo do mundo para me dedicar a qualquer tipo de propósito, jejum, oração, etc., para restauração de casamento. Nath, então meu marido ou minha esposa não vai voltar porque eu não faço isso. Gente, então, é isso que, igual eu falei antes, é isso que eu quero esclarecer. Não existe uma oração perfeita. Aquele momento eu estava totalmente disponível. Tanto é que no meu pós-casamento eu já não tive essa toda disponibilidade para fazer todo esse tipo de coisa. Tanto é que eu não fiz. Eu não tinha disponibilidade para estar de jejum, porque eu estava grávida, depois teve a amamentação. Eu não tinha essa disponibilidade para ficar acordando de madrugada, porque meus filhos sempre me acordavam de madrugada. E no outro dia eu não tinha ninguém para deixar meus filhos durante o dia para eu ir dormir, igual eu tinha no Brasil. Eu não tinha essa disponibilidade para ficar parando o meu dia o tempo todo para ir orar, ou às vezes, sei lá, tá cozinhando sozinha, fazendo alguma coisa sozinha, estar naquela paz do Senhor, não tem ninguém falando no seu ouvido, não tem menino gritando na sua cabeça, e você tá ali orando, escutando louvor o tempo todo. Eu não tinha essa disponibilidade. E mesmo assim, meu pós-deserto, ele acabou, glórias a Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando vocês veem aí, às vezes, muita gente assim, no foco total, e jejum atrás de jejum, propósito atrás de propósito, e faz isso, e faz aquilo, e acorda de madrugada, e não sei o quê. Gente, aquela pessoa, ela tem essa disponibilidade, você não. E não é por isso que o seu cônjuge não vai voltar e o daquela pessoa vai. Porque, igual eu tentei falar ali sobre o meu pós-deserto, cada um tem uma rotina. E Deus, ele tá vendo essa rotina sua. A não ser que você tenha tempo suficiente, disponibilidade suficiente e você não esteja fazendo porque você não quer. Isso daí é outros 500, outro assunto. Mas enquanto você tá ali, trabalhando que nem um condenado ou uma condenada, você chega em casa, tem filho gritando,
tem um monte de problema para resolver, você não consegue ter paz, você tem que acordar já muito cedo para ir no trabalho, dorme muito tarde, você ainda vai acordar, tipo, uma vez na madrugada ou 2 vezes na madrugada, ficar orando ali por 1 hora com alguém, você não tem essa disponibilidade. E nem é por isso que o cônjuge não vai voltar. Porque, igual eu falei e repito, Deus sabe da sua rotina, Deus sabe de todas as coisas. Tô lembrando aqui de uma amiga minha aqui da igreja, que ela teve muito problema com o filho dela com eczema. Tem nada a ver com a restauração, só quero dar um exemplo para vocês. Muito problema mesmo, da pele ficar na carne, ele tinha muita alergia, ele ia pro hospital sempre, tomar adrenalina, a garganta fechava, aquela coisa loucura. E nessa época, foram 4 anos desse jeito, desde que ele nasceu até ele fazer 4 anos com muita turbulência. Ele ainda tem bastante, mas bem menos. E nessa época, eu não sei quem foi dar uma palavra para ela de Deus assim, ela virou e falou assim, mas eu não tô muito com Deus agora, eu não consigo orar tanto igual eu orava antes, eu não consigo ter meu momento com Deus igual eu tinha antes. E Deus respondeu para ela, eu sei, mas é assim que eu te quero, é assim que eu vou honrar você, e é assim que eu vou curar o seu filho, é com esse tempo mínimo que você tem, que você tá me dando. Eu sei que quando você quer orar, você só chora, você só me questiona, porque é a fase que você está passando. Porque eu também sei que quando melhorar um pouco o seu tempo, a angústia, você vai voltar melhor o tempo comigo. Então, por que eu dei esse exemplo para vocês? Para vocês entenderem que cada um tem uma rotina, cada um tem um jeito de orar, cada um tem, né, a sua oração preferida, o seu jeito. Então, não é porque você, às vezes, tá orando menos horas do que o outro, às vezes você faz menos jejum no ano do que o outro, que o seu cônjuge não vai voltar. Eu quero só tranquilizar vocês muito com isso, porque a gente confunde muito, a gente principalmente quem às vezes, quem já esteve ainda mais grudado em Deus, antes de acontecer alguma coisa, acontece alguma coisa, a gente fica muito perdido, igual eu fiquei no meu pós-deserto. Eu fiquei muito perdida em questão de... Eu me cobrava muito, que eu não fazia as coisas por Deus como eu fazia antes, porque eu estava ali sofrendo pela restauração do meu casamento e mesmo assim eu já estava ajudando um monte de gente na época da restauração, né? Eu ajudava um monte de gente, conversava com um monte de gente, eu escrevia, eu estava sempre aconselhando já antes mesmo da restauração do meu casamento acontecer. E depois desse pós-deserto, mesmo que eu ainda, ali no começo do pós-deserto, eu ainda fiz alguns vídeos pro canal, né? Fiz algum propósito e tal, mas eu não sentia que eu estava conseguindo estar próximo de Deus como eu estava antes. Porque eu delegava muito. Eu tinha os ADMs do grupo, falava assim, gente, você faz isso, você faz aquilo, você responde isso. Só pra vocês terem ideia, eu nunca li um comentário no YouTube. Eu nunca li um e-mail. Porque não era eu que respondia, eram as pessoas que eu pedia para responder para mim, porque senão eu não dava conta. Então, assim, acontecia muita coisa no grupão também, muitas vezes os ADMs que me ajudavam, porque eu não conseguia ler. Então, essa coisa de não conseguir, eu acabava confundindo. Falava, meu Deus, Deus não vai, Deus não tá comigo, porque eu não tô com ele da forma que eu tava antes. Mas ele sempre esteve ao meu lado. Só que ele sabia da circunstância que eu tinha naquele momento, que não era a mesma que eu tinha na restauração. Vocês estão entendendo? Eu não quero aqui tranquilizar ninguém. Tipo assim, Nath, você está falando então para uma pessoa que ela tá mais ou menos meia boca com Deus, que ela pode continuar assim, café morno, né? Porque a gente toma café quente ou café gelado, ninguém toma café morno. Então você tá falando pra pessoa que ela tá com café morno, se ela tá com café morno ali com Deus, tá bem. Não, estou querendo dizer que se a rotina dela não permite que ela esteja a 100% e a fundo, igual uma rotina de outra pessoa que teve restaurado, não é por isso que o dela não vai ser restaurado. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, se a pessoa ela tem capacidade de se aprofundar sobre restauração de casamento, se ela tem a capacidade de pelo menos ler um capítulo de algum livro por dia, ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, se ela tem a capacidade disso, ela não precisa se preocupar que essa é a rotina dela. Entendeu? Gente, então, Nath, então me ajuda. Eu tenho um pouco de tempo, eu tenho aí, meu trabalho começa às 8h30, eu acordo 7 horas da manhã. E aí eu vou dormir umas 11 horas da noite.
Aonde que eu posso arrumar um tempo para aprender mais? Gente, acorda 7 horas, acorda às 6. Não vai matar ninguém acordar 1 hora antes. Acorda 6, vai lá, faz sua rotina do dia que você tem que fazer, senta, lê um capítulo da Bíblia, faz um propósito, conversa com Deus, põe seu joelho no chão. Não vai morrer. Nath, mas eu tô muito cansada. Como é que eu vou acordar 1 hora antes? Não vai mudar nada na sua vida. Uma coisa é você acordar aí 4 horas antes do normal. Outra coisa é acordar 1 hora, gente. Não faz diferença. Vai por mim que não faz diferença. Isso aí sim é desculpa. Isso aí sim é ser morno. É trabalhar, né? Ter sua rotina, chega em casa e tal, cansado e tal. É até terminar de arrumar a casa, terminar de fazer janta, lavar a louça. Daí 11 horas da noite vai dormir. E tem que acordar às 7 da manhã. Então acorda 1 hora antes. Então, tem alguma coisa ali de errado que tá deixando você morno. Isso é bem diferente do que eu estou tentando explicar antes, tá? Aí, uma pessoa lá, ela vai acordar às 6 da manhã, então, ela vai ficar 1 hora ali entregue a Deus. Ou seja, ela escuta um louvor, ela lê a Bíblia, ela lê algum capítulo do livro. Aí, ela começa a rotina da vida dela, 7 horas da manhã, acaba lá, 6 horas da tarde, até chegar em casa, fazer tudo, lava a roupa, faz isso, faz aquilo, vai dormir às 11, ela não tá sendo morna. Ela tá dando o melhor que ela pode dar para Deus naquele momento, porque a rotina dela é uma loucura. Ela não tem uma rotina tranquila, com 1 milhão de ajuda, igual eu tinha, para ela estar o tempo todo ali orando 6 vezes por dia acerca de espinho, lendo 7 livros por mês, porque era o que eu li, a média. Ela não tá ali tempo para ficar escutando 6, 7 horas de pregação por dia, que era o que eu escutava, porque ela não é à toa. Né? Igual eu estava à toa naquele momento. É isso que eu tô tentando explicar, né? Porque hoje em dia é tão difícil a gente explicar alguma coisa, porque tudo as pessoas pegam alguma coisa que você está explicando para ser contra você. Então, não. Eu não estou falando para quem é morno continuar morno. Eu estou só querendo deixar isso muito bem claro. Quem está morno sabe que está morno. Quem está morno, ele sabe que ele tem a capacidade de melhorar um pouco. Mas quem está dando o melhor de si, ele sabe que ele não consegue ser mais profundo do que isso naquele momento e ele se sente mal. É com essa pessoa que eu estou falando. É com essa pessoa que está se sentindo mal de não orar da forma como os outros, tá bom? Eu espero que tenha ficado muito bem claro e eu quero só ressaltar. Deus sabe do seu coração. Ele sabe do tempo que você tem, da rotina que você tem. E ele está esperando o mínimo mesmo que você... Quer dizer, o máximo que você consegue dar. E se esse máximo for meia hora do seu dia, ele sabe que é meia hora do seu dia. Agora, você que está em morno, você sabe que você tem capacidade de melhorar. E você sabe que nada na sua vida vai melhorar enquanto você não decidir melhorar o seu comportamento com Deus. Porque tudo começa por aí, não é mesmo? Mas depois eu quero gravar outro vídeo para a pessoa que está morna. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado muito bem claro aí. A oração perfeita para o cônjuge voltar é a oração que você consegue fazer, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor.